Olá, paz do Senhor, bom dia. Aqui é o pastor Davi de Oliveira, mais uma vez trazendo aqui um estudo bíblico dominical dentro da palavra do Senhor. Hoje, nesse domingo, dia das mães, dia 10 de maio, nós vamos estudar aqui então a sexta lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da EBD. Eu já quero aqui mais uma vez dizer que eu sou pastor ali na igreja Assembleia de Deus de Campinas, Madureira, aqui em Goiânia, presidente Bispo José do Carmo. E é um prazer então estar aqui com você, trazendo mais uma lição da nossa revista da EBD. E nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Salmos, onde ele faz uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Na aula passada nós estudamos, na lição 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Foi muito importante para a gente entender o tanto que Deus é nosso castelo forte, como diz ali Lutero. E para que nós possamos então fazer parte, estar nesse castelo forte e ser seguro, hoje nós vamos falar então sobre a lição número 6, que fala um chamado ao arrependimento. Nós vamos estudar aqui com Davi os erros de Davi, mas nós vamos ver também o grande acerto de Davi, que foi se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Amém? Então a lição ela traz para nós esse tema, um chamado ao arrependimento. E no texto áureo ele fala assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. No Salmo 51, 17. Então aqui ele já deixa bem claro que quando nós nos quebrantamos, nos humilhamos, Deus, ele ouve as nossas orações. Amém? A verdade aplicada da lição fala assim: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então, quando nós nos humilhamos ao Senhor, confessamos nosso pecado, Ele vem, perdoa nossos pecados e nos traz a bênção. Amém? E quais os objetivos, então, dessa lição hoje de um chamado ao arrependimento? Primeiro, ele vai apresentar aqui o contexto histórico do Salmo 51. Nós vamos estudar então no livro de Salmos, o Salmo 51. Vamos ver um pouquinho desse histórico. Amém? O segundo objetivo é revelar o caminho do arrependimento. Então, o que eu tenho que fazer? Qual direção? Qual caminho para arrepender? Amém? O terceiro objetivo da lição hoje, ele vai falar sobre mostrar os pedidos do salmista a Deus. Diante desses pedidos, nós podemos trazer para nossas vidas hoje, nos dias atuais, e aprender hoje a ser feliz. Aprender hoje a arrepender. Aprender hoje a pedir perdão dos nossos pecados, que pode ter certeza que Deus vai ouvir e vai perdoar. Amém? Então o salmo de referência é o Salmo 51, eu quero ler com você. Fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém? Então aqui é um salmo maravilhoso onde Davi, ele vem clamar a Deus. E nós vamos aqui aprender com Davi, o grande rei Davi, o que tem que fazer para arrepender e pedir perdão dos nossos pecados. Amém? Na introdução, ele vai trazer para nós o quê?
Nós vamos abordar então, no contexto histórico desse Salmo 51, né? E bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração quando há verdadeiro arrependimento. Vamos ver aqui na história de Davi, com seus pecados, com seu arrependimento, uma lição muito importante para os dias atuais. Amém? Então, no item 1, ele traz para nós assim, sobre que o Salmo 51, ele ecoa a angústia causada pelo pecado, sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Ou seja, o grande erro de Davi, nós vamos estudar aqui, mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Então, o pecado, querido, ele nos leva ao fundo do poço. O pecado, assim como foi com Davi, não é diferente nos dias de hoje. Se você vive uma vida de pecado, eu quero que você, nesta manhã, reflita, pare, fale com Deus, porque Ele vai te perdoar. E através do pecado, você tem esse esvaziamento espiritual, angústia na alma. Muitas pessoas hoje estão entrando em depressão por esse esvaziamento espiritual. Essa angústia na alma está trazendo as pessoas a ficarem doentes. Amém? Então aqui no item 1.1 fala que Davi, as transgressões de Davi. Ele vem trazer aqui então o que Davi fez de errado. Amém? Ele fala assim que Davi, em 2 Samuel, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Significava as duas expressões: tempo em que os reis saem, porém Davi ficou. Ele olhou e desejou. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, a esposa de Urias, o capitão dele, do exército, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho e mandou chamá-la. Deitou-se com ela e adulterou. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Batseba. Como cristãos, somos tentados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas: a santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. Amém? Ou a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Nesse momento aqui, eu tenho certeza que Davi, ele deve ter escurecido o olhar espiritual e deixou a soberba, deixou ali que o inimigo tomasse conta do coração dele. E Davi, então, em vez de sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém e ali, no momento de tranquilidade, no terraço, adulterou com Batseba e planejou a morte do marido dela, que é Urias, o capitão. Então isso aqui foi um dos maiores pecados que Davi pode ter cometido na vida dele. Eu creio aqui que esse pecado teve grandes influências na vida de Davi. Em decorrência desse ato pecaminoso, a Batseba engravidou e comunicou o fato a Davi. Então aqui, nós podemos ver que esse pecado que Davi cometeu teve uma grande influência na vida de Davi. E qual foi então o fruto desse pecado, né? E o plano de Davi? Item 1.2, o fruto do pecado, o plano de Davi. Em decorrência desse ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou a Davi. A partir de então, a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Batseba, conforme determinava a lei. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, fala sobre isso aí. Que quando um homem casado comete adultério, né, com outra mulher, ele seria levado à pena de morte. Assim, Davi planeja encobrir o seu pecado para que ele pudesse ser livre dessa lei. Com os seguintes atos, então, ele determinou que Urias descansasse. E Urias não descansou. E então ele determina que Urias, ele faz um plano para que Urias
fosse para a guerra e morresse ali na guerra. Só que ele achou que isso ia ficar escondido. Mas o grande profeta Natan, ele vem, né, o profeta de Deus. Davi não imaginava que seria visitado pelo profeta Natan, a mando de Deus, e o pecado encoberto seria denunciado. Então Natan, o profeta, ele vem e fala, né? Davi, a situação está resolvida, porém não imaginava que seria visitado pelo profeta Natan, a mando de Deus, e o pecado encoberto denunciado. Natan cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola cujos sujeitos era um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre ao ouvir a parábola. Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Nesse momento, Natan denuncia de forma direta que este homem era Davi. Amém? Então aqui a gente pode entender e pode ver que para Deus não existe pecado que ele não possa ver. Deus vê tudo, irmão. Deus vê tudo. Então não adianta você pecar e falar, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Amém? E aqui então, Davi, no item 2, ele vem para o caminho do arrependimento. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como as luzes do sol perante Israel. 2 Samuel 12:12. Com isso, então, Davi, ele declara, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. No Salmo 51, versículo 3, ele fala isso. Davi, então, neste momento, ele vê o grande erro que ele cometeu, o grande pecado que ele cometeu. E ele reconhece. Então, querido, nessa manhã, eu convido a você, quem não tem pecado? A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você pecamos, mas para Deus, todo pecado Ele perdoa. Amém? Pode ser um pecadinho, um pecadão, como diz o outro. Mas Deus perdoa. Mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer que nós abrimos nosso coração e falar, Senhor, perdoa meu pecado. Senhor, tem misericórdia de mim. Assim como Davi declarou, né? Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O reconhecimento e confissão do pecado. Mas isso é muito importante para mim e para você hoje. O inimigo, ele quer que nós pecamos e ficamos no pecado. Fiquemos no pecado. Mas Deus quer que você reconheça e confesse o seu pecado. Amém? Então, no caminho do arrependimento, a confissão e o perdão é necessário. E aqui fala que contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Davi, então, ele fala isso para Deus e fala, tem misericórdia, perdoa os meus pecados. Então, querido, o mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, eu tenho certeza que é o amor de Jesus Cristo hoje, que o nosso Salvador e Senhor, que Jesus, ele fala, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E Jesus está querendo falar para mim e para você esta manhã, vem até mim, eu vou perdoar seus pecados. Amém? No item aqui 2, ainda dando sequência, embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. O perdão não aniquila as consequências. Pode ser que você peque, peça perdão, o Senhor possa te perdoar neste momento, mas lá na frente talvez você vai ter consequência desse pecado, de alguma coisa errada que você cometeu. Mas pode ter certeza que Deus é um Deus misericordioso, Ele sabe das suas limitações. Ele vai te perdoar e Ele vai te ajudar. Mas um dia talvez você vai ter consequência desse pecado, não sei o que pode ser, mas Deus te perdoa. Amém? Dando sequência aqui então, no item, o perdão não aniquila as consequências. Embora Davi, ele tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu essas consequências. Em decorrência deste ato, o que aconteceu? A espada não se apartaria da casa de Davi. Davi exerceu seu juízo Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho, nascido em decorrência desse adultério, morreu.
Então Deus perdoou o pecado de Davi, perdoou. Mas em consequência, este filho morreu depois. O mal veio também sobre a família de Davi. Você pode estudar aí a Bíblia. Outros filhos de Davi depois vêm a falecer. E outras coisas mais aconteceram no ministério de Davi. Amém? De acordo com a revista Ultimato, o perdão de Deus não exclui aquele intervalo amargo, provocado pelas consequências naturais do pecado, confessado e perdoado. Um exemplo é quando o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia e Deus revela que tal acontecimento era consequência do pecado e a nação submetendo seria restaurado. Ainda, segundo a revista Ultimato, tamanho foi o seu pecado que ela tinha de passar por essa situação difícil, sem se zangar, sem se reclamar, sem se revoltar. Muitos, ao enveredar pelo caminho do pecado, esquecem que as marcas ficam. Então, o grande perigo do pecado, meu irmão, hoje, é que ele vai ter consequência. Então, nós temos que evitar então, a pecar. Eu sei que não é fácil, mas Deus te ajuda. Amém? Então, aqui, no item 3, ele vai falar sobre os pedidos do salmista. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. Vamos ver? Após reconhecer então seu, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Ele passa então a conhecer a sabedoria. E ele fala assim, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio da sabedoria, né? Há diversos significados da palavra sabedoria. Entre eles, a capacidade de lidar com os problemas, que pode ser externos e internos. Davi os enfrentou em sua caminhada, em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus. Sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com seus pecados residentes, não consultando o Senhor se deveria agir ou não daquela forma. Ou seja, toda atitude nossa, nós temos que consultar a Deus primeiro. E Davi, ele não consultou. Ele agiu só no seu eu, no seu coração. Ele não consultou o Senhor. Ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade, né? Então Davi desprezou o caminho correto. Aconselhar-se com o Criador. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme o Senhor foge do pecado quando ele bate à porta. Amém? Matthew Henry, ele explica que a verdade e a sabedoria vão muito longe para fazer de um homem bom. Uma mente e um coração puro, prudentes e sinceros, são evidências da perfeição no homem de Deus. O que Deus de nós exige. Ele mesmo opera em nós. E opera de maneira normal, iluminando a mente e dessa forma persuadindo a vontade dele. Aqui no item 3.2, ele vem falar, Davi, o pedido do salmista. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. Ele fala assim, purifica-me com hisopo. Amém? Davi queria ter a certeza então de estar completamente purificado. O hisopo é um arbusto aromático, com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas da rocha. Era usado na cerimônia de purificação. Outra passagem relacionada ao hisopo ocorre quando os israelitas, para que seus filhos escapassem da morte dos primogênitos do Egito, molharam um feixe de hisopo no sangue de um cordeiro sem defeito, morto naquele dia. E besuntaram o alto e as laterais da porta de suas asas. Davi então sabia que as chagas do seu pecado eram grandes. Portanto, queria se sentir completamente restaurado pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados, querida, por meio do sangue de Cristo. É por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da aspersão. Amém? Então, eu quero te dizer nessa manhã, eu não sei o que você tem feito, qual que é o seu pecado, mas eu quero te dizer que Deus está pronto para perdoar. Eu quero que você nessa manhã possa falar, Jesus Cristo, eu me arrependo. Jesus Cristo, eu quero humilhar diante de si e dizer
que eu tenho feito coisas erradas, mas que o Senhor possa vir com a providência e perdoar meus pecados. Amém? E Davi, então, ele clama ao Senhor para que purificasse com o sopo, que ele precisava. Eu e você, essa manhã, talvez, estamos passando por momentos difíceis e muitas vezes esquecemos de Deus. E temos levado a nossa vida só no nosso eu, nos bens materiais, em busca de dinheiro. E às vezes a gente comete um pecado, às vezes até sem querer, mas às vezes a gente comete um pecado doloso. Mas eu quero dizer que Deus, Ele pode te perdoar essa manhã. Então, ele falava, Senhor, purifica-me com sopro. E no tópico 3.3, para a gente já ir para o final dessa lição, ele vai falar sobre duas coisas aqui muito importantes, sobre a alegria e salvação. Amém? A alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais aqui, que no verso 12, né, desse capítulo, que ele fala assim, Davi estava em um estado de angústia profunda e sentia-se preso em decorrência do seu pecado. Então, o caminho da santidade conduz, amém, as pessoas para a alegria e a salvação. Já o caminho do pecado, ele conduz à tristeza e à morte. Eu quero que você essa manhã faça uma reflexão sobre o que você tem feito em sua vida. Que caminho você tem seguido? Eu quero que você essa manhã siga um caminho de arrependimento, um caminho de santidade, para que você possa consertar a sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Muitas pessoas têm passado momentos difíceis na escuridão, por mentir, desobedecer a Deus. Mas eu te convido essa manhã então, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer por você. Amém? E aqui então, é o grande pastor Gesiel Gomes, ele fala assim, ó, perdão e gozo andam juntos. Almas que não foram perdoadas de seus negros e tristíssimos pecados são almas completamente entristecidas. Mas com o perdão de Deus vem o gozo espiritual, administrado pelo Espírito de Deus. O gozo é o fruto do Espírito e ter gozo é o mandamento do Espírito. Amém? Então eu quero estar concluindo essa lição dizendo, esse Salmo 51, ele é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor, Deus, é poderoso para perdoar e restaurar o arrependimento. Mas ele também teve a humildade, se humilhou na presença do Senhor. Ele reconheceu o seu pecado. E hoje eu e você também podemos fazer isso. Eu não sei o que você tem feito. Fala, pastor Davi, mas eu tenho cometido pecado demais. Irmão, minha irmã, Deus pode perdoar. E nesta manhã, para encerrar essa lição do arrependimento, do grande arrependimento, assim como Davi se arrependeu desse grande pecado, eu quero te fazer um chamado. Esse chamado ao arrependimento. Amém? Chame, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, perdoa meus pecados, eu quero estar junto contigo. Você ainda que não é cristão, você que está numa vida pecaminosa, eu quero fazer o convite para você essa manhã. Entrega teus caminhos, Senhor, e o mais Ele fará. Eu tenho certeza que Jesus vai vir com a providência divina para te ajudar, porque Ele é o grande Deus, Ele que cuida de mim e cuida de você. Amém? Eu quero orar por você agora. Quero que você coloque a mão no seu coração. Você que ouviu essa lição aí pelo YouTube. Amém? Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir neste momento, nessa hora, eu sei, Senhor, que tem muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra, que precisa, Senhor, de salvação, que precisa, Senhor, de refrigério. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa fazer, Senhor, como o Senhor fez com Davi, perdoar os pecados. Pai, eu não sei qual é o pecado, Senhor, que teu servo tem feito, mas tu sabe. Tu é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Pai, visita cada coração agora. Visita cada lar, cada casamento, Senhor. Cada servo, cada serva, Senhor, esta manhã. Pai, que o Senhor possa vir, Senhor,
a Deus, que o teu óleo de Gileade visitando essas pessoas, e que eles possam, Senhor, ser humildes e reconhecer o pecado assim como Davi fez. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai perdoar os pecados deles, meu Pai. Ó Deus, abençoa cada um agora, meu Pai. Ó Deus, eu quero te pedir também agora, Senhor, uma bênção especial, Senhor, por cada mamãe que está hoje nesse dia das mães. Que o Senhor possa vir, Senhor, dando saúde, paz e sabedoria para todas as mães, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Amém. Querido, obrigado. Eu quero então aqui te convidar a assistir a nossa próxima lição, que vai ser a lição número 7. Nós vamos ministrar ela domingo que vem, que é confiança em tempo de aflição. Não perca. Quero te convidar agora então a curtir aqui este vídeo, dá um like aí no meu canal, tá? E se inscreva, né? Se inscreva no meu canal, compartilhe, tem muita gente precisando de ouvir uma palavra. Compartilhe nosso canal para as pessoas que estão precisando, seus amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Ajude a transformar vidas, ajude a salvar vidas que estão precisando aí. Vou deixar também meu WhatsApp, que é 62 81 13 1964. Se você quiser falar comigo, pode me chamar no WhatsApp. Amém? Obrigado, graça e paz. Até a próxima lição.